Ok, turma, então continuando aqui nossa implementação de um pequeno exemplo de relacionamento que seria entre duas entidades, né, muitos para um ou um para muitos, dependendo do ponto de vista. Nós já implementamos aqui no nosso projeto é, os dois modelos, tá certo? Então, se a gente der uma olhada aqui no nosso model, a gente tem o modelo de atleta, né, o modelo de atleta, e a gente também tem o modelo de equipe, sendo que a equipe ela tem dentro dela, né, uma lista de atletas. Então, dentro do nosso mapeamento para o banco, a gente vai colocar aqui, né, que essa equipe, né, o atributo lista equipe, o atributo lista de atletas dentro da equipe, né, que é esse membros aqui, ele vai representar nesse mapeamento de um para muitos, ou seja, uma equipe vai conter muitos atletas, né, dentro dela. E lá dentro do modelo de atleta, a gente também fez o mapeamento muitos para um, tá certo? Que no caso é um atributo equipe que está sendo representado aqui dentro do atleta, né? É, então isso já está implementado, a gente já até executou alguns testes só para a gente visualizar, né, como é que a gente consegue criar as equipes e atribuir a informação dessa equipe dentro de um atleta. E agora a gente vai representar isso dentro do nosso sistema, permitir que o usuário consiga inserir e manipular essas informações da equipe. A princípio, a maneira mais simples da gente fazer isso seria aproveitando todo o CRUD de atleta, toda a view e o controller de atleta que já está implementado e funcionando. Então, deixa eu executar aqui nossa aplicaçãozinha. Então, aqui dentro de atleta, a gente pode criar o atleta novo ou editar um atleta que já existe, tá certo? O que a gente precisa fazer é permitir que nessas telas, seja de criação do novo atleta ou de edição de um atleta existente, que a gente possa carregar as informações da equipe. Tem duas maneiras da gente representar, né, esse controle sobre as entidades atleta e equipe dentro do nosso sistema. A primeira maneira, que seria mais simples, seria dentro do próprio atleta ele poder selecionar qual equipe que ele faz parte. Dessa forma, a gente consegue, simplesmente colocando talvez um drop-down button, alguma coisa assim, pedir para o atleta informar, né, selecionar, né, dentro da telinha de criação de um novo atleta ou de edição de um atleta existente, a gente vai poder selecionar qual equipe que esse atleta faz parte. Na verdade, essa modificação ela é bem simples porque todo o controle, todas as views de atleta já estão feitas, então a gente só vai modificar esses códigos que já existem. A outra opção vai envolver a gente fazer toda a criação do controller e das views da equipe. Então, essa vai ser um pouco mais complicada, mas tem muito trabalho repetido, então vai ser até meio que rápido. Mas nesse caso a gente vai ter que tomar um cuidadinho, porque na equipe a gente pode selecionar vários atletas. Então a gente tem que utilizar umas estratégias um pouquinho diferentes lá do lado da equipe, tá certo? Então vamos começar aqui do lado de atleta. Antes eu vou mostrar o que a gente vai modificar. Deixa eu subir aqui o projeto rapidinho. Então a gente pode, quando a gente clica no botão aqui de criar um novo, né, no momento ele está com o formuláriozinho do atleta padrão, tá certo? E o que a gente vai fazer, na verdade, é adicionar um botãozinho aqui para ele selecionar qual é a equipe que ele vai fazer parte. Ou quando a gente clicar no botão de editar, que ele já tem, né, os dados do atleta que a gente vai editar, a mesma coisa, ele também vai aparecer o botãozinho para ele selecionar qual equipe que ele faz parte. A gente vai precisar carregar essas informações da equipe. Então, o primeiro passo, na verdade, é modificar o controller de atleta para, quando ele for carregar o formulário, ele carregar as informações das equipes disponíveis para ele poder escolher qual é a equipe que ele vai fazer parte, né? Então, a gente vai começar, na verdade, alterando aqui. Deixa eu fazer um refactor rapidinho, renomear esse cara para atleta repo, só para a gente poder criar agora, além do atleta repo, um private equipe repo, que vai ser responsável por carregar os dados das equipes, né? Então
criei aqui a equipe repo e eu vou usar esse cara para carregar a lista de equipes disponíveis. Isso tem que ser carregado independente do atleta de estar ocorrendo uma atualização ou uma criação de um novo atleta, tá certo? Então fica fora desse if aqui. Então eu vou criar minha listinha, lista de equipe, e essa listinha vai ser as equipes, né? Que vai receber o meu equipe repo.findAll e vou atribuir essa lista de equipe dentro do model.add attribute equipes, equipes. E essa é a modificação aqui do lado do controle, tá certo? Isso vai resolver essa questão da seleção das equipes tanto lá no novo quanto no editar, ok? Então vamos aqui dentro do atleta na telinha de cadastro. Telinha de cadastro de atleta. E o que a gente vai ter que modificar aqui dentro, né? Após, né, as informações que a gente já estava carregando, né, já faziam parte do formulário, nós vamos inserir um novo rótulo, então um labelzinho para carregar a equipe que o atleta faz parte. E a gente vai criar aqui embaixo um select, que na verdade que vai ser como um drop down, né? Algo que vai descer e vai mostrar as equipes disponíveis para o atleta poder selecionar. Então, cria um selectzinho. Vai ter bastante coisa aqui dentro desse select. Inicialmente, é interessante que a gente crie uma option, que seria a option de valor 0. Né? Então, bota valor e recebe 0, que essa option vai carregar a opção que não tem nenhuma equipe selecionada. Tá certo? Que é possível para o nosso caso, né? Lembrando que dentro do banco, os IDs de equipes, eles começam com 1, tá certo? Então, se a gente manter essa opção aí como 0, ela não vai selecionar nenhuma equipe válida. Então, essa option aí, ele vai representar o caso que a gente está sem equipe. E aí nós vamos criar as outras opções, tá certo? Que são as outras options para cada equipe que a gente tem disponível, ok? Essas outras options aqui, a gente vai colocar ele na forma de um for each, né? de um laçozinho, que na verdade vai percorrer toda a nossa listazinha de equipes. Então, para cada equipe, em $equipes, então para cada equipe dentro das equipes, nós teremos o valor, né? Value, na verdade é do TimeLeaf, né? Então, value recebendo o ID daquela equipe. Então, $chave equipe.getID. E o texto dessa opção, text, text, vai ser o nome daquela equipe, pode ser, né? Então, poderia ter o nome e o local, né? Mas vamos colocar só o nome aqui para simplificar. Equipe.getNome. E vai carregar aí nosso nome de equipe para ser exibido, né, dentro das opções. Tá faltando um detalhezinho que eu vou já fazer, né? Faço logo mais. Deixa só eu recarregar aqui, resubir, né, o projeto, para a gente poder visualizar o que foi que mudou, tá certo? Na hora que a gente cria ou tenta criar um novo atleta, né? Então, na hora que eu tentar criar um novo atleta, vai aparecer aqui as equipes, né? No caso está sem equipe e as listas de equipes disponíveis. Olha que interessante, né? Se deixar sem equipe, ele vai retornar o ID 0 ou cada equipe vai retornar um ID específico, tá certo? Faltou um /nzinho depois do select, né? Um brzinho, só para dar uma quebrazinha. Tá feioso porque a gente não está tendo nenhum cuidado no front, né? Mas tudo bem, a preocupação aqui maior é lá com o back-end, né? Tranquilo. Tem um detalhe que ainda não está implementado no nosso sisteminha, que é a edição. Ele não está selecionando qual é a equipe que esse
esse atleta faz parte. Se a gente der uma olhada aqui no nosso banco, tem alguns atletas que já fazem parte de equipe, né? Por exemplo, a Maria faz parte da equipe 1, que é vermelha, e o João e a Ana fazem parte da equipe 2. Então, na hora que eu clicasse no botão editar, deveria aparecer qual é a equipe que eles fazem parte. O que é que a gente tem que fazer para isso funcionar, né? Porque, no caso, é uma atualização apenas específica para o update. A gente vai utilizar um valorzinho aqui, um parâmetrozinho dentro do option chamado selected. E esse atributo, né, dentro do option, ele vai marcar como selecionado apenas a opção que for igual à equipe do atleta. Então nós vamos carregar aqui, né, para a gente poder acessar as variáveis. Se existir atleta, certo? Ou seja, se ele começa verificando, será que atleta é diferente de nulo, né? É um null checkzinho aqui para ele só entrar, só vai continuar a execução se houver o atleta, tá certo? Ponto. Se o atleta for diferente de nulo e se ele tiver uma equipe, get equipe, que também for diferente de nulo, eu vou verificar o ID dessa equipe, get ID, e vou comparar com o ID da equipe atual. Então, equipe.getID. O que é que esse check, né? O que é que isso aqui vai verificar? Ele vai retornar verdadeiro e, portanto, vai marcar como selecionado apenas a equipe que tiver o mesmo ID da equipe atual do atleta. Tá certo? Lembrando que esse atleta ele vai chegar no caso do update. Então, quando eu clicar lá no botãozinho de editar, ele vai carregar o valor do atleta que está sendo editado no momento. É assim que ele carrega o nome, a idade, o peso e a altura. Né? No caso da Maria, ele vai carregar essas informações e também acaba carregando as informações da equipe desse atleta. Tá certo? Então, vamos subir de novo o projeto e ver se agora vai dar certo o update também. Então vamos testar aqui o update da Maria e agora na hora que ele entrou, né, na Maria, ele já marcou que a equipe selecionada dela é a vermelha. Deixa eu verificar aqui no João, a equipe é amarela, na Ana, a equipe é amarela, no Marco sem equipe. Olha que interessante, né? Tá funcionando, que é uma beleza. Então tá dando certo, a gente está conseguindo marcar, né, a equipe selecionada quando tem uma equipe selecionada naquele atleta. Quando a gente clica aqui em novo também não tem equipe, então tá tudo certo. Só que eu acho que a gente ainda não modificou o controller de atleta para salvar, né, para registrar essas informações do atleta da equipe, né? Então como é que a gente vai fazer essas modificações, né? A gente vai alterar aqui os atletas, o atleta dados e o atleta update dados, os dois, né? Vamos entrar aqui nesse registro e vamos salvar aqui qual é o long que está chegando como equipe, que é o ID da equipe desse atleta, tá certo? A gente vai fazer a mesma modificação no atleta update dados. Vamos guardar, vamos receber um long que vai ser o ID da equipe, né? Na verdade não é equipe especificamente, é o ID dessa equipe, mas é como a gente chamou o select lá dentro da nossa view, né? do nosso HTML. Então a gente já modificou os dados, né? Os registros. E o que a gente vai fazer agora é carregar essa equipe. Então, recebe. A gente pode fazer na forma de um equipe repo.find reference by id dados.equipe. Então, ele vai carregar essa equipe e a gente vai definir a 1.set equipe como sendo essa equipe aí que foi carregada. A gente vai fazer a mesma coisinha aqui na atualização. Então, a gente vai carregar a equipe, recebe equipe repo.getReferenceById, dados.equipe, e essa equipe carregada vai ser definida no nosso atleta.setEquipe e pronto. Então, a gente, tanto na atualização quanto na criação de um novo atleta, a gente vai carregar o dado que chegou dessa equipe e vai salvar no nosso banco, né, atualizando ou salvando, tá certo? Então, vamos recarregar o nosso projetinho.
E a gente pode verificar agora se a gente consegue salvar essa informação da equipe. Vamos começar com atualizar, é mais fácil. Vou aqui na Maria e vou definir a equipe dela como sendo amarela. Tá certo? Vou enviar. Opa, deu erro. Update. Ele estava esperando como sendo string, né? Vamos dar uma olhada. O valor chegou como nulo. Ah, tá aqui, ó. No select eu não dei o nome dele, né? Tá certo? Então, name vai ser equipe. Tá aqui. A gente não estava definindo o nome do... como é que vai chegar lá, né? Lá dentro no controller, né? É bom colocar um ID também, né? ID equipe. Equipe. Pronto. Acho que eu ia fazer isso e acabei vacilando e não fazendo. Tá certo? Então, pronto. Agora vai chegar o valorzinho da equipe e eu acho que agora deve dar certo. Vamos recarregar. Então vamos começar editando. Vou modificar a equipe da Maria. Envio. Parece que enviou. Deixa eu tentar modificar de novo e agora salvou como amarelo. Olha que interessante. O que acontece se eu entrar aqui no Marcos? Está sem equipe. Vou colocar ele como sendo da equipe vermelha. E tento entrar de novo. Ele está como membro da equipe vermelha. O que acontece se eu tirar a equipe dele, né? Eu acho que deu erro porque a equipe não existe, né? Então, se ele chegar com o ID 0... o que é para ele fazer é para ele definir a equipe como nulo, tá certo? Já que aquela equipe ela não existe, né? Ele está dando um erro de chave estrangeira, olha que interessante. Então vamos modificar aqui para só fazer esse carregamento da equipe se dados.equipe for diferente de 0. Então se a equipe for diferente de 0, ele faz esse trabalhinho aqui, né? Ele faz essa modificação aqui que a gente está precisando, tá certo? Mesma coisa aqui no registrar. Então, apenas no caso em que a equipe, né, if dados.equipe for diferente de 0, pode mandar brasa aqui com esse carinha aqui. E aí ele salva. Porque quando a equipe é igual a 0, o valor da equipe dentro do atleta, ou ele permanece como nulo, e ele salva, ou ele não é modificado. Opa, peraí. Ah, isso aqui é importante, ó. No caso da modificação, quando ele é igual a 0, isso é importante. Quando ele é igual a 0, eu tenho que definir a equipe do atleta como sendo nulo. Pronto. Não pode esquecer disso não, porque quando eu estou modificando a equipe de um atleta e colocando ele para 0, a gente tem que dizer que esse atleta está saindo da equipe que ele faz parte. Então eu vou setar essa equipe desse atleta para nulo e vou atualizar os dados dele para dar tudo certinho. Beleza? Eu acho que agora vai funcionar. Vamos testar de novo. Então eu vou carregar os dados da Maria, vou deixar ela sem equipe, salvar e parece que salvou. Deixa eu editar de novo, ela está sem equipe. Vou colocar ela de novo na vermelha. Vou criar um novo atleta, vou dizer que esse atleta é o Gil, idade 27, peso 68, ele tem 1,77 m e ele está na equipe amarela. Será que funciona? Ó, Gil entrou, deixa eu editar, eu posso até tirar a equipe dele e funciona de boa. Deixa eu criar uma pessoa sem equipe para ver o que acontece. Vai ser a Ana, ela tem, a idade dela é 40, o peso dela é 65, a altura 1,66 m e ela é sem equipe e conseguiu criar a Ana sem equipe. A gente consegue apagar, será? Quando deletar a Maria, consegue apagar de boa. Tá massa, né? Então tá todo funcionando o CRUD, né? A gente conseguiu manipular as informações da equipe do lado de atleta. Só tem um probleminha que a gente não consegue ainda criar as equipes, a gente não consegue modificar e editar essas equipes,
porque a gente, para isso, precisa ter toda a estrutura necessária, o controle e as views para a equipe, para isso poder acontecer, né? E a outra coisa também, a gente não consegue lá do lado do CRUD da equipe ainda, né? Que ainda nem existe, né? Mas a gente tem que se preocupar também em permitir as modificações dos atletas que fazem parte dessa equipe, que é uma outra tarefinha que a gente vai ter que fazer quando estiver implementando esse controller todo, essas classes todas lá dentro de equipe. Então, galera, por enquanto é isso. A gente continua nos próximos vídeos, tá certo? A gente ainda vai implementar todo esse lado lá do controle da equipe. A gente se vê de novo nos próximos vídeos, nos próximos encontros. Valeu, gente. Até mais.